como fazer uma tabela de um campeonato com rodízio simples e duplo, aqueles campeonatos onde todos jogam contra todos. Eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês passo a passo a fazer uma tabela de campeonato com rodízio simples e rodízio duplo. Então vamos lá, pessoal, começando pelo campeonato com rodízio simples, ok? Como vocês sabem, campeonato é aquele tipo de competição onde todos jogam contra todos. Isso caracteriza o campeonato. As eliminatórias a gente chama de torneio, onde é aquelas eliminatórias onde um time se classifica e outro time é eliminado. Já o campeonato é aquele campeonato onde todos jogam contra todos, ok? O rodízio simples tem apenas um turno. Essa é a diferença entre o rodízio simples e o rodízio duplo. O duplo tem 2 turnos, o simples tem apenas um turno, ok? O equilíbrio vertical é um conceito importante que vocês precisam entender, que é quando a gente organiza o mando de campo dos jogos, para que haja um equilíbrio entre os jogos dentro de casa e os jogos fora de casa. E o equilíbrio horizontal é quando a gente organiza os horários dos jogos, para que as equipes joguem em horários alternados a cada rodada. Eu vou ensinar tudo isso aqui para vocês nesse vídeo agora. E o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é um campeonato com rodízio simples com 6 equipes, ou seja, com número par de equipes. Tem diferença quando o número é par e o número é ímpar. Vou começar a ensinar por número par, ou seja, 6 equipes. Para a gente descobrir primeiro o número de rodadas que vai ter esse campeonato, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. O número de rodadas é igual ao número de competidores. O C aqui é o número de competidores, né? Que nem sempre são equipes, às vezes são torneios, campeonatos individuais, de disputas individuais. Então, os números de competidores menos 1. Então, nós temos 6 equipes, menos 1, nós teremos 5 rodadas. Aí, sabendo que tem 5 rodadas, a gente já pode rascunhar a nossa tabela assim, ó. Ou num papel, ou numa tabela lá no editor de texto, ou no Excel, colocar aqui, ó, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada e 5 rodadas, porque a gente sabe que o nosso torneio, nosso campeonato com 6 equipes terá 5 rodadas, beleza? E agora a gente vai descobrir o número de jogos da nossa competição, do nosso campeonato. O número de jogos é igual ao número de competidores vezes o número de competidores menos 1 dividido por 2, ou seja, o número de jogos é igual a 6 vezes 5, né? 6 menos 1 dividido por 2, ou seja, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Nós teremos 15 jogos no total do nosso torneio. Isso é importante para você que vai organizar esse torneio, saber também quantos jogos no total a gente vai ter. E depois de saber o número de rodadas e o número de jogos do nosso campeonato, a gente pode descobrir também quantos jogos nós teremos por rodada. Então, JR jogos por rodadas é igual aos número de jogos dividido pelo número de rodadas, obviamente, ou seja, 15 jogos dividido por 5 rodadas, nós teremos 3 jogos por rodada. E aí nós já podemos fazer o seguinte também, ó, a nossa tabela, que tinha apenas as colunas com o número de rodadas, agora também tem as linhas, 3 jogos por rodada. Isso aqui, um campeonato com número par de competidores, ok, gente? Número 6, número par de competidores. O número ímpar é diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então agora, pessoal, a gente já pode montar os jogos, começar a montar os jogos de cada rodada. O primeiro passo, pessoal, é listar os competidores na primeira rodada no sentido horário, no sentido anti-horário, no sentido contra os ponteiros do relógio. Então você pega aqui os competidores, ó, competidor 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A gente faz isso para montar os primeiros confrontos da nossa possível primeira rodada. Vamos lá. E aí o segundo passo para montar a nossa tabela de um campeonato com número par de participantes, nesse caso aqui com 6 equipes participantes, vai fazer o seguinte: depois de listar as nossas equipes participantes aqui no sentido anti-horário, a gente vai fixar o primeiro participante, o participante número 1, a equipe número 1, aqui no primeiro posto em cada uma das rodadas, ok? Então fixa aqui, ó, o número 1, a equipe número 1, o participante número 1 está aqui em primeiro em todas as rodadas até a última. E vai fazer o quê? Vai rodar no sentido horário, agora no sentido dos ponteiros do relógio,
todos os outros competidores. Eles vão rodar assim a cada rodada. Repara aqui, ó, o número 2 estava aqui, ele rodou, veio para cá. O número 3 estava aqui, ele rodou, veio para cá. O número 4 estava aqui, ele rodou e veio para cá. O 5 estava aqui, rodou, veio para cá. O 6 estava aqui, rodou, veio para cá. Vocês vão fazendo isso a cada rodada. Ó. O 3 estava aqui, veio para cá. O 4 aqui para cá. E assim vocês vão até montar todas as nossas 5 rodadas. Aí você vai pensar, beleza, terminei. É só isso? Não, agora a gente vai fazer os ajustes na nossa tabela do nosso campeonato com rodízio simples, com 6 equipes. Isso é muito importante. E o terceiro passo, pessoal, para a gente começar os nossos ajustes é identificar a coluna central da nossa tabela. A coluna central é a terceira coluna, certo? Essa aqui é a coluna central, marquei aqui com fundo vermelho, essa aqui é a coluna central. E numerar as colunas da esquerda com números ímpares e as da direita com números pares. Então nós identificamos aqui a coluna central, as da esquerda a gente começa a numerar elas com números ímpares, 1, 3, chegou no centro, começa aqui a numerar com números pares as colunas da direita, 2, 4, terminou a nossa tabela, beleza? Nós fizemos isso aqui, agora nós podemos fazer o equilíbrio vertical e o equilíbrio horizontal da nossa tabela. E o quarto passo, pessoal, também é muito importante, a coluna central sempre será a última rodada e as demais rodadas serão ordenadas conforme a numeração. Então, vou voltar aqui, ó, a coluna central, você vai pegar e vai jogar ela aqui para a última rodada, para a última coluna, vai ficar assim, ó. Ela estava aqui no meio, ela veio aqui, ó, virou a última, ok? E as outras colunas você vai numerar, ordenar, melhor dizendo, pela numeração dela. A coluna número 1 vai ser a primeira, a 2 vai ser a segunda, a 3 a terceira, a 4 a quarta e a última vai ser a coluna central. Você repara aqui que a gente numerou as ímpares desse lado e as pares desse lado, não esquece disso, você vai ter que fazer assim, ó. A primeira rodada vai ser essa, a segunda vai ser essa, a terceira vai ser essa, a quarta vai ser essa e a quinta vai ser a central, vai ficar assim, ó. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada e a quinta rodada é a coluna central, a última rodada, ok? Isso aqui é muito importante, vocês têm que fazer assim, vocês precisam seguir esse passo a passo, ok? E o quinto passo, pessoal, já é o equilíbrio vertical, onde a gente vai organizar o mando de campo, a gente vai alternar o mando de campo da equipe fixada, que é a equipe número 1, né? O competidor número 1, o participante número 1, rodada sim, rodada não. Então, a gente vai alternar aqui, ele estava fixo, ó, vou voltar aqui de novo para mostrar, ó. O 1 estava fixo aqui, ó, jogando em casa, o primeiro jogo em casa, o segundo jogo em casa, o terceiro, o quarto e o quinto até a última rodada. Isso não pode, uma tabela não pode ter um time jogando todos os jogos dentro de casa, né? O time que aparece primeiro é sempre o time que está jogando em casa, tá, pessoal? Isso é um detalhe importante que vocês precisam saber. O time que aparece primeiro aqui no confronto é o time que está jogando em casa. Então o time 1 estava jogando todos os jogos em casa e isso não pode acontecer. O que a gente faz? A gente começa a alternar aqui, ó. Na primeira rodada ele estava jogando em casa, a gente inverte, bota ele para jogar fora. A segunda ele estava em casa, continua em casa. A terceira a gente inverte também e bota ele para jogar fora. A quarta ele continua em casa e na última rodada a gente também investe, ele vai jogar fora de casa. Agora está equilibrado, está jogando uma rodada em casa, outra rodada fora de casa, beleza? Nós já fizemos o equilíbrio vertical da nossa tabela, agora vamos fazer o equilíbrio horizontal relacionado aos horários dos jogos, porque também, como vocês estão vendo aqui, a equipe número 1 está jogando todos os jogos no primeiro horário, isso também não é legal, a gente precisa ajustar isso. Chegamos ao sexto passo da nossa tabela, do nosso campeonato com rodízio simples, com o número de equipes par, né? Com 6 equipes no nosso exemplo aqui. E chegamos agora no equilíbrio horizontal, que é o ajuste dos horários dos jogos, para que as equipes alternem os horários dos jogos durante as rodadas. Como é que a gente faz? A gente pega a equipe fixada, que é a equipe 1, e vai descendo ela da primeira rodada aqui, ó. Na primeira rodada ela está aqui, na segunda rodada ela vem aqui para o segundo horário, ela vai trocar de posição, no caso com a equipe 5, com a equipe 5 e 3. Vamos olhar aqui, ó, antes como é que estava? A equipe 5 e 3 estava aqui, ela troca de lugar com a equipe 1 e 4, vai ficar assim, ó. E continua descendo, agora ela vai trocar de lugar com a equipe 4 e 5, vamos ver aqui, ó.
A equipe 4 e 5 estava aqui no terceiro horário, ela vai trocar de lugar com a equipe 2 e 1. Vai ficar assim, ó. Beleza, aí chegou aqui no final da tabela, a gente avança aqui mantendo o mesmo horário, né? O horário que estava aqui, mantém aqui ele jogando aqui no mesmo horário, a equipe fixada. Depois começa a subir. Agora ele vai vir para cá, vai trocar de posição aqui, ó. Ele estava aqui na primeira, a equipe 4 e 2 estava no segundo horário, eles vão trocar de posição. Vai ficar assim, ó. A equipe 4 e 2 sobe, a equipe 3 e 1 vem para cá. Se tivesse mais rodadas, mais equipes, isso continuaria, subiria, descia, conforme o número de participantes. Mas aqui com 6 equipes, a gente já termina aqui na quinta rodada. Então, primeiro pega a equipe fixada e começa a descer ela, depois repete ela em uma rodada, depois começa a subir. Assim que se faz o equilíbrio horizontal, para que todas as equipes alternem os horários de jogos. Vamos ver aqui, ó, a equipe 1 vai jogar no primeiro horário na primeira rodada, no segundo na terceira, no terceiro horário na terceira rodada, no segundo, na segunda, né? No terceiro horário na terceira, aí vai repetir aqui na quarta rodada o terceiro horário e vai ir para o segundo horário na última rodada, ok? Então isso aqui é o equilíbrio horizontal dos jogos. E aí, pessoal, nós chegamos ao final, a nossa tabela final do nosso campeonato com rodízio simples, com número par de participantes, no caso aqui com 6 equipes participantes. Vocês precisam seguir todo esse passo a passo para que tudo se encaixe corretamente, com equilíbrio vertical, com equilíbrio horizontal. Vamos ver outro exemplo aqui, ó, a equipe 3, ela está jogando o primeiro jogo em casa, aqui no primeiro posto, aí na segunda rodada ela joga fora de casa, na terceira rodada ela joga em casa de novo, na quarta rodada ela joga fora de casa e na terceira rodada ela joga em casa de novo. Vocês veem que tudo ficou ajustadinho. Se a gente passar por todas as equipes, a gente vai ver que todas elas estão com equilíbrio vertical, ou seja, alternando jogos dentro de casa e fora de casa, e equilíbrio horizontal, alternando os horários dos jogos, tudo certinho na nossa tabela perfeita aqui, rodízio simples com número par de participantes com 6 equipes. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma tabela de campeonato com rodízio simples com número ímpar de equipe. O nosso exemplo aqui será com 5 equipes participantes, com 5 competidores. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir aqui é o número de rodadas da nossa tabela. Então, o número de rodadas num rodízio simples com número ímpar de participantes, de equipes, é igual ao número de competidores. Então aqui é mais simples do que com o número par de competidores. É apenas igual. Então nós teremos 5 rodadas também, ok? Então vamos mostrar aqui que a gente já pode fazer o rascunho das nossas tabelas, das nossas rodadas, que serão as nossas colunas, serão as colunas da nossa tabela. Então nós teremos 5 rodadas no nosso campeonato com rodízio simples, com número ímpar de participantes, com 5 equipes participantes. E o segundo passo é descobrir o número de jogos do nosso campeonato. Então o número de jogos é igual ao número de competidores vezes o número de competidores menos 1 dividido por 2. Então, o número de jogos será 5 vezes 5 menos 1, 4, dividido por 2. Então, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, dá 10. Então, o nosso campeonato terá 10 jogos. Então, você vai organizar um campeonato que vai ter 10 jogos. Agora, a gente precisa saber quantos jogos nós teremos por rodada. E para saber o número de jogos por rodada, pessoal, é muito simples. É o número de jogos dividido pelo número de rodadas. Então, número de jogos por rodadas é igual a jogos dividido por rodadas. Eu botei rodas aqui, pessoal, mas é rodadas, tá? Desculpa. Então, 10 jogos dividido por 5, nós teremos 2 jogos apenas por rodada. Então, nós já podemos fazer o seguinte rascunho aqui, ó. Na nossa tabela, nós teremos 5 rodadas, beleza, que é o mesmo número de equipes, e nós teremos 2 jogos. Ah, professor, mas você botou 3. Você botou 3 linhas aí. Então, para que 3 linhas se nós só teremos 2 jogos por rodada? É porque, como nós temos um campeonato com número ímpar de participantes, nós teremos sempre uma equipe isenta a cada rodada. Então, tem que deixar um espaço aqui também para essa equipe que ficará isenta a cada rodada, ok? Então, essa aqui já é a nossa tabela preparada para receber os jogos. E o primeiro passo para fazer os jogos da nossa tabela
com rodízio simples com 5 equipes, número ímpar, é listar os competidores na primeira rodada no sentido anti-horário. Mesma coisa que a gente fez lá na tabela com o número par. Mas aqui tem uma diferença muito importante, né? Vai ser o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Repare que 1 ficou sozinho. Então 1 já é a equipe isenta na primeira rodada. Porque com o número ímpar sempre nós teremos uma equipe isenta dos jogos em cada rodada, ok? Então, beleza, aqui a gente já fez o primeiro passo, a equipe 1 está isenta, os outros confrontos já foram estabelecidos. E o segundo passo, pessoal, para a gente confeccionar a nossa tabela com rodízio simples, com 5 equipes participantes, número ímpar, é rodar todos os competidores no sentido horário a cada rodada. E aqui é uma diferença importante quando você faz uma tabela de rodízio simples com número par de participantes. Quando o número é par, a gente fixa o primeiro participante e vai rodando os outros competidores, as outras equipes. Quando o número é ímpar, não, a gente não fixa ninguém, a gente roda todo mundo. Então vamos lá, ó. O 1 estava aqui, ele desceu para cá. Beleza? O 2 estava aqui, ele subiu para cá. O 3 estava aqui, ele veio para cá. O 4 rodou para cá. E o 5 rodou para cá. E assim você vai fazendo a cada rodada. Rodando até a 5ª rodada, que é a nossa última rodada. E aí a nossa tabela já está quase pronta, pessoal. Como a gente rodou todo mundo, o ajuste vertical aqui do mando de campo praticamente já está pronto. A gente vai apenas fazer pequenos ajustes agora na nossa tabela. E o terceiro passo é identificar a coluna central e numerar as colunas da esquerda com números ímpares e as da direita com números pares, igual nós fizemos na tabela com número de competidores pares. A gente vai identificar qual é a tabela central, que é a terceira terceira coluna, a coluna central é a terceira coluna, e vai numerar as do lado esquerdo com números ímpares, 1, 3, e as do lado direito com números pares, 2, 4. Se tivesse mais rodadas, a gente continuaria numerando, né? Tanto as da esquerda quanto as da direita com números ímpares e pares respectivamente, ok? Então nós fizemos esse passo aqui, agora nós vamos para outro ajuste, que é o quarto passo, pessoal, o equilíbrio vertical e horizontal simultâneo. O que a gente vai fazer? A coluna central será sempre a primeira, a coluna central, ó, a coluna aqui onde o 3 estava isento, vou voltar aqui, ó, coluna central, a coluna onde o 3 está isento, ela vai ser sempre a primeira rodada. Então a gente puxa ela aqui, ó, para ser a primeira rodada. E as outras rodadas a gente vai numerar de acordo, ordenar, melhor dizendo, de acordo com a numeração de cada uma delas, né? Vamos lá, voltar aqui de novo, ó. A coluna 1, onde o 1 estava isento, vai ser agora a segunda rodada. A coluna 2, aqui, ó, do outro lado, onde o 4 estava isento, vai ser agora a terceira rodada. A coluna número 3, onde o 2 estava isento, vai ser agora aqui, ó, a quarta rodada. E a coluna número 4, onde o 5 estava isento, vai ser agora a 5ª rodada. E aí, pessoal, nós chegamos à nossa tabela final de um campeonato com rodízio simples com número ímpar de competidores de equipes. Nosso exemplo aqui com 5 equipes, já com equilíbrio vertical e horizontal simultâneo fez. Vamos ver se está certinho, pessoal. Primeiro vamos ver se as equipes isentas estão corretamente alternadas, né? Cada rodada uma equipe diferente ficou isenta. A gente pode ver aqui, ó, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, cada um ficou isenta uma rodada perfeita. Agora vamos ver o mando de campo. O 4 jogou o primeiro jogo em casa, o segundo jogo fora. Na terceira rodada ele ficou isento, na quarta rodada ele jogou em casa de novo e na quinta e última rodada ele jogou fora. Então perfeito o equilíbrio vertical aqui. O número 4 serviu como exemplo para a gente ver que os jogos estão alternados, a equipe jogando dentro e fora de casa. E dá para ver também que os horários, né, o equilíbrio horizontal está correto também. O 4 jogou aqui no primeiro horário, jogou aqui no segundo, jogou aqui no segundo de novo e aqui no primeiro 2 jogos em um horário e 2 jogos no outro horário, certinho, perfeito. A nossa tabela com rodízio simples com número ímpar de participantes está pronta. Basta seguir esse passo a passo, pessoal.
E agora, pessoal, vamos falar de uma tabela de campeonato com rodízio duplo. Nós falamos do simples, agora vamos falar com rodízio duplo. O rodízio duplo também é um campeonato onde todos jogam contra todos. A diferença é que no rodízio duplo há 2 turnos, há primeiro e segundo turno, jogos de ida e jogos de volta no segundo turno. O equilíbrio vertical, como nós já falamos, organiza o mando de jogo para alternar e dar equilíbrio entre jogos em casa e fora de casa, e o equilíbrio horizontal organiza os horários dos jogos, igualzinho no rodízio simples, ok? E aí, amigos e amigas, para fazer uma tabela de rodízio duplos com número par de participantes, número 6 aqui, o mesmo exemplo que a gente usou lá no rodízio simples, é muito simples. Basta fazer a tabela com rodízio simples como o primeiro turno, ou seja, aquela tabela que a gente fez lá de rodízio simples com 6 equipes, fica sendo o primeiro turno. E para fazer o segundo turno, apenas você vai duplicar essa mesma tabela e inverter o mando de jogo, o mando de campo. Vamos ver agora como vai ficar isso? Assim, ó, pessoal, essa aqui é a tabela que a gente fez lá no rodízio simples do primeiro turno, né? Então o rodízio simples, no primeiro turno não, na primeira parte do vídeo. Então o rodízio simples vai virar o primeiro turno. Isso aqui é o primeiro turno, aquela tabela que a gente fez lá com 6 equipes participantes. A gente vai duplicar ela aqui, apenas invertendo o mando de campo para ser o segundo turno. A gente viu aqui, ó, o 6 jogou em casa contra o 1, aqui o 1 vai jogar em casa contra o 6 no segundo turno. Aqui o 2 jogou em casa contra o 5, aqui o 5 vai jogar em casa contra o 2. Aqui o 3 jogou em casa contra o 4, aqui o 4 vai jogar em casa contra o 3 no segundo turno. Isso se vai repetir em todas as rodadas. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma tabela de rodízio duplos com 6 equipes, com equipe par. Basta fazer o primeiro turno com rodízio simples, depois duplicar a tabela e inverter o mando de campo. E no caso do rodízio duplo com número ímpar de participantes, no caso aqui com 5, a gente vai usar também aquela mesma tabela que a gente fez lá com 5 equipes participantes, seguir todo aquele passo a passo. Isso vai ser o primeiro turno. O primeiro turno você faz como se fosse um rodízio simples. Aí você duplica a tabela e apenas inverte o mando de campo. Os times que estão isentos, pessoal, continuam isentos, não faz diferença, tá? Eles continuam isentos aqui, normal. Só vai inverter o mando de campo dos outros jogos. Aqui o 4 jogava em casa contra o 2, aqui o 2 vai jogar em casa contra o 4. O 5 jogou em casa contra o 1, o 1 vai jogar em casa no segundo turno contra o 5. Você vai fazer a mesma coisa em cada rodada. Está pronta a nossa tabela de rodízio duplo com 5 equipes, com número de equipes ímpares. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, e também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.